Eu sou o chefe de Estado do Brasil no Gabinete Parlamentar Constituinte da República, composto do Almirante de Esquadra Ilques Barbosa Júnior, comandante da Marinha, General do Exército Edson Leal Pujol, comandante do Exército, Tenente Brigadeiro do Ar Antônio Carlos Moretti Bermude, comandante da Aeronáutica, Dr. Cláudio Honor Gonçalves da Silva, vice-presidente constituinte do Brasil, Dr. João Martins Júnior, presidente da Confederação Nacional da Agricultura, Dr. Paulo Afonso Ferreira, presidente da Confederação Nacional da Indústria, e Dr. José Roberto Tatos, presidente da Confederação Nacional do Comércio. Então, o que eu informo não é alarido de mídia, nem verborragia política. A conversa de um chefe de Estado compromete o seu país. Por isso, no Brasil, o chefe de Estado é o chefe supremo e autoridade suprema das Forças Armadas. Porque a palavra do chefe de Estado do Brasil tem de ter a insuperabilidade legal, moral e ética do verbo acadêmico pleno de escolaridade e intelectualidade, fundido com o verbo de chumbo dos canhões e blindados, que constitui a chave do Estado Democrático de Direito, no artigo 84, inciso 13º, com o artigo 142 da Constituição. Está pronta a ação civil pública contra a OMS, quer dizer, Organização Mundial da Saúde. Essa ação está sendo promovida pela Organização Internacional dos Humanos Direitos, em virtude de nós não termos mais um Ministério Público. O nosso Ministério Público é uma das organizações pesadíssimas para o Brasil, para o povo brasileiro. Uma elite de bandidos ou escroques. Se não forem escroques, são bandidos. Se não forem bandidos, são escroques. Porque se fossem agentes ministeriais do Estado Democrático de Direito, o povo brasileiro não estava sofrendo um aumento da criminalidade comum de 1983% de 2003 a 2018. A nação não estava desintegrada ao grau de 117,9 milhões de demandas na justiça, entre 105 milhões, que é a população brasileira economicamente ativa. Então, em falta do Ministério Público, que deveria ter promovido essa ação já de início, quando começou a baderna do coronavírus aqui, veio, então, ao nosso socorro. Faz parte do socorro humanitário, essa Organização Internacional dos Humanos Direitos. Preenche a Constituição da República e vai ser a autora da ação. Já está prontinho. Segunda-feira, nós já estaremos ajuizando ela. O objeto da ação é o prejuízo material de 22 bilhões por dia que o ataque terrorista da OMS está dando ao Brasil. 22 bilhões por dia. Fora os danos morais, que depois cada pessoa que sofreu essa agressão aí pode entrar contra a União, contra o prefeitinho da sua cidade, o governador do seu estado e Jair Messias Bolsonaro. Falamos em governador para melhor dialética, porque não temos governadores aí. Aqui nós temos bandidos, terroristas, apátridas, genocidas, ladrões do país que estão usurpando as governadorias estaduais através do golpe
eleitoral terrorista de 2018 contra a Constituição da República. Então, como é a OMS a regra, vocês nunca ouviram falar em OMS, que é a Organização Mundial da Saúde. A Organização Mundial da Saúde foi criada no dia 7 de setembro de 1948, com a incumbência de cuidar da saúde da humanidade. Por isso, ela tem 193 países que a mantêm. Vocês imaginam, então, o orçamento dessa entidade. E aí eu vou apresentar ela para vocês, então, que não é conversa de jornalista, não é conversa de mídias sociais. Isso aí é da minha assessoria de inteligência internacional, checada pela minha assessoria de inteligência dentro do Brasil. Diretoria-Geral da Organização Mundial de Saúde, OMS. Margarete Chan viajou para a Guiné no início deste mês para se juntar ao presidente do país na celebração da primeira vacina contra o ébola no mundo. Vocês devem lembrar o que é o ébola. Depois de tecer uma série de elogios a quem trabalha em prol da saúde na África Ocidental, pelo triunfo sobre o vírus letal, Margarete passou a noite na suíte presidencial no Hotel Palm Camayeran, à beira do mar. A suíte equipada com banheiro de mármore e uma sala de jantar que acomoda 8 pessoas tem um preço anunciado de 900 euros por noite, o equivalente a mais de 3.300 reais. Alguns dizem que essas luxuosas acomodações passam a mensagem errada aos mais de 7.000 funcionários da Organização Mundial da Saúde e podem prejudicar os esforços para arrecadar fundos da agência para enfrentar doenças em todo o mundo. De acordo com o documento interno obtido por nós, a OMS gastou cerca de 200 milhões de euros, mais de 650 milhões de reais ao longo do ano passado em despesas de viagem. Isso é mais do que o montante que oferece para combater alguns dos maiores problemas de saúde pública, incluindo AIDS, tuberculose e malária. No ano passado, a OMS gastou 71 milhões de dólares, equivalente a 233 milhões de reais, no enfrentamento da AIDS e da hepatite. Dedicou 61 milhões, 200 milhões de reais, ao combate da malária. Já para retardar a programação da tuberculose, a OMS investiu 59 milhões, equivalente a 193 milhões de reais. Ainda assim, alguns programas de saúde recebem financiamento excepcional. A organização gasta cerca de 450 milhões de dólares. 1.450 bilhões tentando acabar com a polio e outras doenças. Entretanto, as doenças se multiplicam por toda a face da Terra. E, ao se levantar esses gastos, se constata 7.000 funcionários da OMS viajando pelo mundo, em classes executivas e se hospedando em hotéis 5 estrelas de luxo. Esses são os sacerdócios da saúde pública mundial. E agora, o que escandaliza, a OMS está patrocinando o programa chinês
de dominação do Brasil, ou de anexação do Brasil como a primeira província extramuro, como eles se comunicam nas mensagens no Serviço de Inteligência deles, se referindo ao Brasil. A OMC está aqui com a pandemia do coronavírus agenciando esses interesses da China. Ela é agente da China aqui no Brasil, nesse programa. A China, desde 1961, tenta anexar o Brasil. 61, através de Jânio Quadros e João Goulart. Ela fez a sua primeira estreia nisso. Foi suspendida pelas Forças Armadas, através do general Ludílio Diniz. E agora, depois que o Lula assumiu, em 2003, então fizeram os acertos todos. E dentro desse programa agora, pasme, a China está subvencionando os governadores e prefeitos a fazerem esse estardalhaço todo dentro do Brasil. Não existe coronavírus. Não existe esse vírus. Esse vírus foi descoberto entre animais, era chamada a doença do cachorro louco. E entre alguns animais se constatou. Não existe entre os seres humanos. Fui eu que pedi à OMC que me identificasse o coronavírus que ataca o ser humano. Dei o prazo para isso. E pedi o laboratório que fez a identificação e qual a autoridade mundial que pediu para eles fazerem isso. Em lugar disso, então, a OMC criou o Covid-19. Covid-19 que já superou, então, o coronavírus. Eles não têm responsabilidade com o coronavírus, é o Covid-19. E aqui no Brasil, então, lançaram daí a balela do coronavírus segundo. Ninguém sabe o que é. Ninguém sabe o que está falando. O fato é que a China tem certeza de que vai assumir o Brasil através do coronavírus. Porque os chineses sabem, isso é lição histórica muito antiga, que qualquer soldado aprende das Forças Armadas. Um povo não se entrega por falta de armas, nem por falta de soldados. Um povo se entrega ao inimigo pela fome. Por isso, os cercos sempre foi a arma mais terrível da guerra. Nós temos os grandes cercos das escrituras sagradas, o famoso cerco de Jericó, e temos os grandes cercos das legiões romanas. Então, não era um confronto com os exércitos inimigos. As nações se entregavam pela fome. E os chineses têm certeza de que a fome no Brasil entregará a nação brasileira para eles. E aí, os governadores e os prefeitos estão com dinheiro chinês para socorrer a nação faminta. Mas junto com os chineses, então, daí apareceu também uma organização internacional de economia, cuida da economia do mundo. E aí também eles aproveitaram a balela do coronavírus e lançaram, então, a campanha no mundo inteiro. A China está na pandemia do coronavírus, porque interessa no Brasil. É o Brasil o objetivo deles. Essa organização que cuida da economia do mundo e está no coronavírus, foi ela que lançou o coronavírus como pandemia do mundo inteiro, quando o FMI, no ano passado, fez um balanço da situação econômica do mundo e disse que, dentro de 3 a 4 anos,
se não houvesse um socorro no sistema financeiro internacional, que tem uma dívida pública externa do mundo de 715 trilhões de reais, ia haver dentro de 3 a 4 anos uma hecatombe econômica no mundo. Aí, 2 das melhores universidades do mundo fizeram um check-up do balanço do FMI. E aí constataram bem pior. O FMI estabelecia a hecatombe econômica para daqui 3 ou 4 anos. As universidades constataram que, se não houver uma remodelação profunda no sistema financeiro internacional, e essa remodelação só o Brasil pode fazer, em agosto deste ano começa a hecatombe econômica. Você sabe o que é uma hecatombe econômica? Aqueles que estudam história podem lembrar, que devem ter aprendido alguma coisa na Idade Negra, na Idade Média, onde quase morreu toda a Europa. Ali foi uma hecatombe econômica, não foi uma guerra mundial. Houve uma depressão econômica na Europa inteira e começou a fome. E aí as pessoas morrendo de fome, chegou um ponto que não podiam nem sepultar e aqueles cadáveres iam criando daí uma certa situação viral e aquilo ia se espalhando. Então, essa é a hecatombe econômica, não dá para combater ela com armas. É pior do que uma hecatombe nuclear, que é um confronto armado. Isso começa agora em mês de agosto. Então, daí os gênios econômicos do mundo, inspirados na nova ordem mundial, que já vinha pregando isso há tempo, que é preciso matar os pobres para que o mundo não submerja numa falência generalizada. Foi encampada, então, por Rothschild, por Rockefeller, pelo FID americano, todas as organizações de bandidos que atuam no sistema financeiro internacional, no chamado capitalismo selvagem. Para eles não interessa a humanidade na Terra. Interessa quem possa pegar dinheiro emprestado, pagar juro, para eles terem o domínio da humanidade. Eles escravizam a humanidade inteira pelo crédito. Vem a propaganda, que é a besta, está no Apocalipse, neste momento. Então, lá no Apocalipse diz que o sistema econômico ia ser como um dragão. E ele ia criar a sua besta. Então, o dragão econômico, a besta é a publicidade, é o marketing, é o sistema de comunicação que o capitalismo selvagem criou para emburrecer a humanidade. Porque nenhuma televisão, a BBC, os grandes aglomerados, inclusive a nossa Globo, é a 5ª maior organização de propaganda do mundo. Nenhuma organização dessa funciona em benefício do povo. Eles não têm nenhum programa cultural. Eles não têm nada que esclareça a humanidade. É só propaganda, é induzindo ao consumo. Chegou a um ponto que se concretizou a presença da besta na Terra, que diz lá no Apocalipse. Ia chegar a um ponto que ninguém ia saber comprar, nem vender coisa nenhuma que não tivesse, não fosse pela marca da besta. E a marca da besta era o blá blá blá. A conversa sem nexo, aquilo que não tem proveito nenhum, mas que induz a compra. É o marketing da televisão e de todos os meios de comunicação hoje do mundo. É a besta do capitalismo selvagem, que atrás tem essas pessoas que eu já citei, e a nova ordem mundial. Então veio essa gente implantando a mortandade dos pobres, para que continue o capitalismo selvagem. E a mortandade dos pobres não encontrou outros, eles vinham imaginando como fazer isso, de repente estava aí. A pandemia do coronavírus, que não tem coronavírus nenhum, mas aí o marketing em cima, trabalhando a cabeça dessa miserável população terráquea que está aí sem cérebro,
ia fazer o que fez. Todo mundo dentro de casa se livrando de um coronavírus que não existe. Não existe porque durante 60 dias eu tive desafio pelas embaixadas, pelas entidades, inclusive pela própria OMS, a me apresentar em qualquer lugar da Terra um único foco de epidemia viral por coronavírus. Aí se viram acuados, daí criaram, então, um um novo coronavírus. Mas também não deu certo, porque eu não sabia explicar o que era o coronavírus, então a OMS fixou a mentira no Covid-19. O que é o Covid-19? Eu já quis que me explicasse. Aí me explicaram que é uma família de coronavírus que é descendente do coronavírus, mas que não é mais coronavírus. Então, é uma família de cinco vírus, e que daí deu o Covid. Mas a OMS não conseguiu explicar nem isso. A OMS, povo brasileiro, é um chefe de Estado que está dizendo isso. Depois do presidente Trump, que é outro chefe de Estado também, que suspendeu a cota dos Estados Unidos, OMC. O segundo chefe de Estado. E não é um chefe de Estado, com todo o respeito aos países africanos, mas não é um chefe de Estado de qualquer país da África que não tem coronavírus em nenhum deles, porque a OMC não se refere a ninguém lá. E as notícias que eu tenho é que não tem coronavírus lá na África. Como não tem coronavírus na nossa população de rua, nos nossos moradores de rua que andam por aí, não tem coronavírus. Não tem coronavírus nas nossas penitenciárias? Tem um coronavírus aí numa nação sem cérebro, que o dragão com a sua besta acabou. Doutores com títulos universitários, mas tiveram o cérebro destruído nos bancos escolares, em universidades, que não tinham mais docentes, mas apenas comunistas, ideólogos, formando, ou seja, doutrinando os jovens. E aí está aí essa turma. Na ordem dos advogados, que não teve um advogado sequer para nos auxiliar. São analfabetos, porque não entendem nada do direito. E além de analfabetos, não têm cérebro. Agora, com o vice-presidente, é docente. Então, conseguimos fazer deslanchar a intervenção na área forense. Terça-feira vai estar, segunda-feira, vamos estar ajuizando a ação na Justiça Federal e a representação contra essa quadrilha internacional de bandidos que estão enrustidos numa organização que nasceu para ser uma organização de saúde humana, mas que, desde que nasceu até agora, só tem infestado a humanidade de doenças de toda a espécie. Toda essa doença arática que está aí surgiu depois da OMS. E por que surgiu? Vocês sabem qual é? Eles têm 193 associados. Entre eles, é o Brasil, que está sendo cobrado em 63 milhões de dólares. E diz que está devendo para a OMS. Além desses financiadores, a OMS sabe qual é o terceiro maior financiador deles? A Organização Internacional de Laboratórios. E aí explica tudo.
Só a Johnson patrocinou 80% dos custos das guerras busholianas no Oriente Médio. Você sabe o que é os custos das guerras do Bush? Só a Johnson patrocinou isso com 80% do custo delas. Sabe com o quê? Com camisinha que a OMC produziu no mercado com o IVS, ou seja, AIDS. E daí, então, vem o comércio de vacinas. E aí vem, aqui no Brasil, essa porcariada toda que mata as pessoas. Não tomem isso, porque vocês morrem. Estão matando aí para combater coronavírus. Não existe coronavírus nenhum, seus. Quando nós lançamos a pandemia sem nenhum vírus, era para nós atacar a besta apocalíptica, para provar que nós estamos com uma humanidade sem cérebro. Não adianta estar falando, não adianta estar vindo com planos econômicos, não adianta nada. Essa humanidade sem cérebro não tem mais condição de raciocinar, não tem condição de raciocinar, não tem condição de empreender negócio, de empreender nada. Então, nós queríamos mostrar isso, como mostramos para o mundo o que era a China. O maior perigo da humanidade. Porque o propósito dos reptilianos chineses era acabar com a raça humana na Terra e eles ficarem sozinhos. Desde que aportaram aqui, é o programa que eles têm. O nosso objetivo era esse. E depois, então, surgiu de nós expandir aquilo como uma conversa, uma besteira, uma verborragia, para nós provarmos que os terráqueos estão sem cérebro. A grande massa, a pequena porcentagem que explora, esses não se descuidam do cérebro, mas é o cérebro diabólico, o cérebro demoníaco, demônios que estão aqui em encarnação missionária do capitalismo selvagem. E que hoje tem na OMS a criadora de mercados para vacinas, para os medicamentos contra as epidemias virais que eles criam. Porque eu vou encerrar agora com uma pergunta. O que é que existiu primeiro? A barba ou o homem? Para arrematar. O que é que existiu primeiro no sistema solar? A microvida ou a vida? Quarta-feira à noite ou quinta-feira, dependendo de como vai desenrolar as coisas dentro do Banco Central e do Tesouro Nacional. Eu e o vice-presidente do Brasil estaremos fazendo o pronunciamento histórico, encerrando essa pandemia da besta aqui dentro do Brasil. Encerrando por quê? Nós não estamos mais dependendo de Forças Armadas brasileiras. Terça-feira nós estaremos fazendo um aporte de capital no Banco Central do Brasil de 10 trilhões de reais para manter as forças que nós precisar aqui, das quais, na Venezuela, já estamos com 2 TP e 18 bombardeiros. Então, apenas mais uma informação. Quando eu saí do laboratório para esta missão que encerramos agora, a última habilitação
foi: quando o padeiro precisar fazer o pão de ló com estrume, e ele não tiver a fórmula para isso, ele não é um profissional de inteligência. Boa noite. Deus vos guarde e proteja. Nós estamos no pique de uma tragédia humana no mundo. Mas Deus escolheu o povo brasileiro para livrá-la. E Deus está presente. Eu que estou na boca desse vulcão, vou contar para vocês em detalhe. Essa presença não falha em nenhum momento. E se nós estamos aqui para salvar o mundo dessa catástrofe, é claro que os primeiros a estarem protegidos somos nós. Sobre essa proteção, tenho certeza que vocês passaram muito bem esta noite. Não se preocupe. Esse inferno é nosso. Deus vos abençoe.